Salve, salve, nação rubro-negra, tá começando mais um Giro de Notícia que acontece todos os dias às 1 hora. Eu começo o vídeo de hoje falando sobre Balbuena. Muito especulado pela mídia rubro-negra e pelos alguns torcedores, Balbuena tá se aproximando do Flamengo. Só que alguns jornalistas, principalmente Vene Casagrande do jornal O Dia, confirmou que só passa de boatos. O que quer dizer isso? Que é só boatos e que o Flamengo não tem interesse nele. Aí eu vim falar o que eu falei ontem. Se o Flamengo tivesse interesse, você acha que o Flamengo ia dizer à mídia? Vai dizer. Aí eu vou te explicar o porquê. Quando o Marcos Braz vem e fala, olha, tem interesse nesse jogador, o preço dele vai aumentar. Mas, Léo, mas vai comprar ele por pré-contrato. Vai ser uma oportunidade de mercado. A luva que ele ia pedir 2 milhões, vai pedir 8. É tipo assim, no futebol tem coisas que não pode dizer, nem tudo diz a mídia. Então a questão é essa, o Flamengo não disse à mídia, o jornalista foi lá, perguntou ao dirigente, você tem interesse? O cara falou, não. A mesma coisa que foi de Bruno Henrique. Se lembram? Que ele falou, Marcos Braz falou, não temos interesse no Bruno Henrique. E no outro dia contratou o Michael, mesma coisa. Então nem tudo diz a mídia. Ter calma. Também não estou dizendo que ele vai vir. O Flamengo tem interesse. O Flamengo sonda 15, 20 jogadores e contrata um. É tipo bem assim. Uma das melhores notícias da história que eu venho trazer para você no giro de notícias que acontece todos os dias às 1 hora, é sobre Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá treinando muito bem. Eu vou botar a imagem do treino daqui a pouco. Rodrigo Caio tá treinando muito bem e vai voltar a jogar. Mas eis a questão. A dupla de zaga tá definida, irmão. Rodrigo Caio pode voltar, mas é muito difícil dele voltar de titular. Então, como o Rogério Ceni não confia no Noga, não vai colocar o Natan. Sabe quem vai ser o titular? Vocês sabem também, né? A melhor zaga de dupla do mundo. Os entregadores de pizza e paçoca. Sabe quem? Gustavo Henrique e Léo Pereira. Vai ser a zaga no jogo decisivo. Agora eu vou botar na tela um fato que pouca gente tem comentado, que eu gostei de ver do Galvão Bueno. Vou colocar agora. A gente falava do ótimo começo dos brasileiros nesse mata-mata, mas no caso do Flamengo, o ótimo é o resultado, né? Não dá para chamar de uma ótima atuação, de uma ótima exibição. Não. Embora o Bruno Henrique tenha dado bons sinais de que o jogador de 2019 ainda está lá. Mas a defesa do Flamengo eu queria debater com vocês, cara, porque sabe quando foi a última vez que o Flamengo passou um jogo sem levar gol? Faz 8 jogos seguidos que o Flamengo leva gol. Foi contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Flamengo tem a 4ª pior defesa do Brasileirão. 31 gols em 22 jogos é muito gol sofrido. O Flamengo tem 5 jogos em que ele levou 3 ou mais gols, como a goleada de 4-0 para o Galo, 5-0 para o Del Valle. 9 gols sofridos contra o São Paulo em 3 jogos. O Rodrigo Caio é desfalque a 19 jogos, mas será suficiente para explicar essa fragilidade tamanha que o Flamengo tem mostrado? Explica boa parte, né? Porque, e a maior parte, porque o Rodrigo Caio é um zagueiro de seleção brasileira. Ele é zagueiro de top de linha, então explica muito. Mas não é só isso, a questão coletiva também, ela explica, porque o Flamengo, do ano passado, de novo, a gente sempre lembra, porque é a referência, né, de excelência do Flamengo, é o time do ano passado, ele atropelava, ele sufocava o adversário. Pouquíssimas vezes a defesa era atacada. O Flamengo hoje ele é mais atacado, então é natural que dê mais brecha. Agora, tá tomando muito gol de bola na área, de bola cruzada, de bola no meio da defesa, no miolo, o miolo da zaga. Isso talvez seja posicionamento também, é algo que o Rogério Ceni vai ter que pensar. Não dá para ter uma defesa, não adianta ter o quadrado mágico na frente se a defesa arrebenta lá atrás. Entendeu? E o quadrado trágico lá atrás? E o quadrado atrás? trágico lá atrás. Não adianta, não vai resolver. Deixa eu discordar uma coisinha só. O Flamengo sufocava, mas a defesa se adiantava. O Flamengo era mais compacto. O Flamengo hoje é pior para o Flamengo quando ele vai para sufocar o adversário e cria-se aquele espaço entre defesa e a peça ofensiva, porque o meio-campo também é ofensivo. O Flamengo chega com seus jogadores e eles ficam mais expostos. O Rogério Ceni já trouxe o time mais para trás. Ele já trouxe o time mais para trás, e se nós formos ver, nesse jogo com o Racing especificamente, os momentos do Flamengo de bom desenvolvimento de ataque foram em contra-ataques. Se você tem os dois jogadores na frente, se você tem o Gabigol e tem o Bruno Henrique, são jogadores de muita velocidade.
o Gabigol fechando da ponta para o meio, o Bruno Henrique aquelas arrancadas que deu, como deu no gol do Flamengo. Você veja que ele vai numa velocidade extrema e o Gabigol acompanha de forma que quando ele toca de 3 dedos, o Gabigol só tem o trabalho de botar o pé. Teve outras oportunidades nesse sentido. Então, eu acho que o Flamengo tinha que ser mais compacto, dar mais proteção. Eu jogaria com o Arão, já disse outro dia isso, praticamente como um terceiro zagueiro, porque ali falha muito o Flamengo ali pelo meio, falha muito. E quando não tem o Isla, como não teve agora que sentiu antes, ou quando não tem o Felipe Luiz, como não vinha tendo o Felipe Luiz, essa saída de bola tocada é muito difícil, perde muitas bolas, se expõe a essa bola roubada e o ataque imediato. Se você for ver, não pode o Flamengo tomar um gol como tomou. Por quantos jogadores do Flamengo o argentino passou, e não era nenhuma Maradona passando pelo time da Inglaterra, nem pelo time da Bélgica em 86. E até o próprio Diego que saiu mal naquela bola. O Flamengo tem tomado gols que não pode tomar. Me lembro aqui com o Pedrinho, a gente analisando o posicionamento, a postura de corpo, como você vai perder sempre na velocidade. O Flamengo tem falhas estruturais na sua defesa. O Rodrigo Caio precisa voltar urgente. E ele precisa, sim, do Isla, precisa do Felipe Luiz e precisa de uma proteção ali. Lembre-se que o Filipão tinha o Edmilson na Copa de 2002, o Zagallo tinha o César Sampaio na Copa de 98, o Parreira tinha o Mauro Silva na Copa de 94. Nenhum deles era zagueiro, mas eles eram praticamente o terceiro zagueiro ali pelo meio, que saía jogando, até porque o Arão sai bem. O Flamengo está precisando se compactar um pouco mais. E Lino, o Rodrigo Caio é dúvida para o jogo de volta. O Tuller foi expulso e o Natan no banco foi expulso ao reclamar da expulsão do Tuller. Então os zagueiros disponíveis, os que estão certos que estão disponíveis são o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Noga, o Otávio. O Rodrigo Caio, como eu disse, é dúvida. É mais provável que não jogue a partida da volta. O Gustavo Henrique, pré-Flamengo, era bom jogador. O Léo Pereira, também pré-Flamengo, era um jogador muito bom. E acho até que o Rodrigo Caio, sozinho, não explica os problemas da zaga do Flamengo. Porque a referência do Flamengo é sempre o Jorge Jesus. É sempre lembrar o que era feito antes. E o que era feito antes tinha Pablo Mari. E o Pablo Mari, se você preferir assim, era o tipo de jogador que conseguia fazer esse balanço que o Galvão estava falando agora. Aproximar meio campo, apertar o centro do campo, fazer com que o time esteja compactado na frente. O que o Flamengo não consegue agora fazer, tem várias explicações, e a maior delas é a questão física. Se o Flamengo tivesse hoje, num outro contexto, a gente estaria aceitando tudo o que está acontecendo. O problema é que a gente vive comparando o Flamengo com o Flamengo do Jesus e imaginando o potencial que o time tem. O Flamengo passou por Covid, lesão de jogadores, convocação de seleção, não se consegue manter time, mudou o jeito de jogar. Enfim, o Flamengo passou por um processo tão conturbado nos últimos meses que é natural que esteja acontecendo o que está acontecendo agora. Se eu sou o Flamengo no planejamento, honestamente, eu procuro até um outro zagueiro. Está cheio de zagueiro, tem caras bons, mas eu acho que falta o cara que combine com o Rodrigo Caio. E o Flamengo vai bater, não sei se vai achar no elenco. Amigos, para fechar... Eu acho que o Rodrigo Caio com o Léo Pereira capaz de funcionar. O Gustavo com o Léo Pereira já ficou provado que não funciona. Há muita semelhança e pouca velocidade para pegar as bolas nas costas, aquela postura de corpo que o Pedrinho estava explicando. Não gosto dessa dupla de zagueiro. Não gosto de falar mal do jogador, mas não gosto do conjunto dessa dupla de zagueiro, não. Por isso é que eu digo que tem que esquecer a forma como jogava como Jesus, mas tem que deixar, não pode querer ser posicional como o Domi, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson tem que ter inteira liberdade andando por onde eles quiserem, por onde eles se sentirem bem. O Everton pode ir para a esquerda, o Arrascaeta pode vir para a direita, não pode ser aquela coisa posicional do Domi, mas acho que o Flamengo tinha que voltar nos ensinamentos de 1978 de César Luiz Menotti, técnico campeão do mundo com a Argentina, que dizia ai que aticar, ou seja, tem que diminuir o espaço entre a linha de frente e a linha de trás.
essa zaga aí que você citou, Galvão, como diz o Cereto em Itapira, não orna. Não orna. Agora, ó, o Galvão tinha citado os números de brasileiros contra a LDU em Quito. Só para vocês entenderem o que fez o Santos, cara. Tá? Números no século XXI.